rogando a assistência do alto em favor do encaminhamento do nosso trabalho. Nesse tempo de Jesus, médico de nossas almas, a minha incondicional de todas as dores. Recorremos a vós, Senhor, suplicando a presença voluntária daqueles que representam no céu a proposta de amor, de fraternidade, de compreensão. Que esses elementos possam encontrar o Cristo nessa reunião que se inicia, nesta casa, que se abre para o alto, em busca das bênçãos e dos ensinamentos libertadores. Que aqui possa vigorar, Senhor, a paz e o entendimento. Suplicamos os elementos indispensáveis para que possamos trabalhar a conquista do discernimento como virtude maior. Que discernimento, saibamos fazer as melhores escolhas para que os propósitos superiores se materializem em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, recursos para que, com vontade de com uma fé inquebrantável, com uma esperança bem íntima, passemos a realizar nas experiências do nosso dia a dia componentes educacionais que promovam a nossa condição espiritual para uma comunhão mais plena com o desejo do alto. Envolvendo nesse instante todos aqueles vinculados ao nosso trabalho que ainda não puderam estar conosco nesta manhã. Que eles possam receber, onde quer que se encontrem, os mesmos benefícios que nos chegam. E que a paz permaneça conosco durante todo o transcorrer da nossa atividade e se estenda em favor de toda a humanidade. E assim. Nós ficamos num recesso tão grande, né? Parece que nós estamos começando de novo, né? Estamos apresentação. Crescendo que a vida nova, né? Como é que é o sentido das obras aí que deu essa ideia? Nós sempre, né? Cada dia é um recomeçar. Então vamos recomeçar o nosso trabalho. Parece que nós agarramos aqui na linha do Noé, né? Mas já que nós precisamos começar, vamos começar de um ponto naquele onde nós já tínhamos elaborado algumas questões para depois enviarmos. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 20 do capítulo 9. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua vinha. Cã, pai de Canaã, vendo Deus o pai, fez saber fora a seus dois irmãos. Então, sem a fé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andaram de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizeram os mais moços e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos, a seus irmãos. E orientou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã, e seja certo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja certo. Noé, passado de luto, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Essa Bíblia viu que tem uma leitura um pouquinho diferente, né? Mas parece que a construção das frases até
deixa o movimento que foi operado pelos irmãos de uma forma mais linear, né? Definindo como foram os passos de cada voz. Nós já trabalhamos de forma exaustiva a questão da linha, como um símbolo do Francisco, resgatando todos os componentes que retomam essa linha como uma experiência fundamental escala de trabalho que busca a essencialidade, a obra da criação. E quando nós falamos de essencialidade é essa que nós relacionamos com o vinho, nós falamos também do trabalho individual de evolução do ser, que na verdade busca, a partir das suas experiências, acessar a sua própria essência. Nós em busca da nossa essência. E na Emílio expressa essa condição da essência que é capaz de promover estados ampliados de consciência, como também pode gerar um estado de entorpecimento, pode dilatar, mas também pode abandonar. Nós percebemos que o trabalho do indivíduo, então vamos deixar de não é como um indivíduo. Nós vivenciamos uma série de etapas. Ele passou a ser lavrador. Então ele lavrou a terra. Lavrou a terra, ele plantou, o que mais ele fez? Colheu, macerou, transformou em vinho, está certo? Ele provou o vinho, uma série de ações sequenciadas vão definindo a grandeza desse pequeno período do capítulo. Uma série de ações, esses verbos feitos das ações significativas no processo evolutivo. Vejam bem, provou e embriagou-se. O embriagou-se aqui criou um espaço. Isso se pôs nu. Então ninguém foi lá e tirou a roupa dele. Ele próprio se desnudou. E nós nos desnudamos a todo instante, quando nós nos apresentamos na vida. Não há como camuflarmos a nossa essência. O processo evolutivo, sem dúvida, cria um mecanismo social. Não sabemos disso, né? Cria esse mecanismo. Mas aquilo que nós somos, em essência, em determinados momentos, em geral, os momentos de testemunho, eles retiram, né, da nossa intimidade, obstáculos da nossa intimidade, componentes que vêm de forma tão natural como se fossem instintos que acendem. Esses instintos retratam nossa idade espiritual e aquilo que nós somos realmente. Não dá para maquiar. E isso é fácil. Porque muitas vezes nós, no esforço de crescimento, nós até passamos a acreditar que já efetivamos determinadas conquistas, mas nos surpreendemos com determinadas reações. Quando alguém fala algo, nós nos lembramos. Quando alguém nos trata de determinada forma, nós reagimos com violência. E uma série de posturas deixaram certas reações. Reações definindo a realidade. E como? A evolução se faz através de que mecanismo? Qual é o mecanismo da evolução? Experiência, né? Nós temos que viver a experiência. Nós não evoluímos de ouvir dizer. Não evoluímos de ouvir dizer. Ouvir dizer nós já sabemos uma série de itens fundamentais da evolução.
O roteiro nós temos todinho até de cor. Mas o grande desafio é a experimentação, a experiência que dá essa tão almejada autoridade interna diante daquilo que a vida propõe como ensinamento. E vejam bem, desnudou-se. E vejam bem, dentro de sua tenda. Quando nós pensamos no dentro de sua tenda, volta mais uma vez a questão. Na nossa intimidade, nós sabemos o que somos. Na intimidade, nós sabemos, e a tenda expressando isso. Só que aquele que tem acesso, no primeiro momento, na nossa realidade, são os nossos instintos. Por isso, Paulo foi quem identificou a vida. Por isso, Paulo identificou a vida. Então, o equilíbrio está no nosso inconsciente, a agressividade está no nosso inconsciente. Todos esses elementos que retratam a reação estão no nosso inconsciente. Feita essa reflexão, nós temos o processo que foi bem comentado na nossa última reunião, que foi a denúncia, né? Então, para poder ficar bem com a turma, né? Com os irmãos, foi só, gente. Eu até sei que os operacionais eu sei que tem contato com a turma de cima. Isso, a visão dos irmãos. No entanto, quem está dando beijo de pai sou eu. E foi e denunciou. Como que isso eu não sabia? Quanto tempo que a gente gasta para saber que uma pessoa nos fechou e que eu tive um impulso agressivo de reação? Segundos, né, gente? Fração de segundos. Por quê? Sobe, né? Não sobe? Está lá dentro. Então, quer dizer, sobe aquele negócio que você fala, porque se você realmente desse vazão aquilo que sobe, você fechava o carro, batia o carro, abria a porta e chamava a pessoa para poder resolver de outra maneira, né? Se nós dessemos vazão aquilo que define. Então, não há como maquiar. Não há como maquiar, porque é instintivo, é visceral. Então, quando a gente, né, assim, fica lendo a biografia desses grandes líderes, né, o Gandhi, né? O Gandhi. Na que vira e fala que não tem nada de perdoar, porque aquela, né, biografia dele, vira e fala que não tem nada de perdoar, não. A gente não entende a grandeza disso, porque eu tenho muita coisa para perdoar, e não sei se eu perdoo todas. E ficar pensando, gente, mas esse cara deu conta de elaborar aquilo dessa forma e demonstra no dia a dia que conseguiu realmente absorver aquela situação e transmutar totalmente. Então, o cão fala assim, ó, você não está cansando nada não. O cão fala isso pra gente. Aí você fala, bom, não tinha nada a perdoar, porque ele de fato não sentiu isso. Ao desnudar, ele não teve contato com ela, ele não tinha isso mesmo. Então procurou e não achou. Procurou e não achou. Isso é um negócio que vai ainda não cai. Onde essa reação de Noé é desproporcional. Entendeu? Então, na letra fria de mandar que serve todo mundo? O Kant simplesmente porque chega para a letra fria é essa, né? A letra fria é essa. Então, lendo e raciocinando friamente e desproporcional a reação. Nem que isso pode ter. Como você está? Vou devolver para o grupo. Vamos devolver para o grupo que a gente não
elaborar. Ah, então como uma reação de raiva? É isso? Então, como uma reação de raiva? Será que essa hora não é aqui que nós temos dentro de nós? Talvez até quando nós vamos lá. Você identificou ele na hora. Nessa hora, aquela coisa ruim que tem dentro de nós? É mais mal. Mal mesmo. Vejam bem, que hora que foi que ele fez isso? Despertando. Ele estava bêbado, gente? Não. Tá. Despertando. Na hora que despertou, estava bêbado. Pois é, ele estava alimentado. Então não resolva nada de deixar pode ser desproporcional? Será que é isso? Será que a história é essa? Vamos tentar ver o que está para nós aqui. O cientista afirma que quando uma pessoa ingere certa quantidade de álcool, ele tem que tirar Meu nome. É como se fosse tirar ele. Então, sinais que são específicos de boa conduta, e não passa para outro neurônio e fica ali na barreira. O que acontece? Nesse momento, conforme a quantidade de ainda vamos perder menor, eles emergem imediatamente, porque o intestino não está mais podendo mandar ordens, porque não está havendo sinapse esses neurônios. Então ele faz coisas que o não faz. Não faz. Que é o nosso passado, né? É a nossa caminhada evolutiva. Porque nós, apesar de antes podemos fazer e agora não podemos mais fazer, ainda trazemos dentro de nós todos os nossos instintos que seriam elaborar de outra forma, né? Demonstrar de outra forma. Pode dizer. Na minha prática, como realinhamento, da seguinte forma, o sentimento tem que estar na posição de espera, porque se ele vier para a mesa, a vida vira aquilo que você colocou. A gente vai resolver as coisas que você não. Eu paro para que saiba, né? Então ele já era certo antes, dado que ele deixava de ser certo para se tornar um relator. Não é falar, volta. Então, antes de ver, quando a gente fala uma coisa disso, porque linearmente, como você leu aí, você diz assim, então, é o último do ciclo. O mais novo. Porque o mais novo é o último. Não é? Então, eu estou tentando entender tanto isso, porque eu estou tentando estar o consciente e o subconsciente. Foram criados primeiro, estão juntos? Não, gente, mas aqui nós sabemos que a questão não é na linha temporal. Aqui nós podemos ver o mais novo, espiritualmente, qual é a idade espiritual. Porque quando a gente faz trabalho na casa mental, que a gente faz esse trabalho, coloca o cão aqui, né? E aí nós também decidimos. Pois é. Esse aqui colocamos sempre. Essa é a nossa estrutura, o nosso modelo de entendimento da casa mental. Então, quando nós falamos do mais novo, em termos de expressão evolucional, né? Então, o inconsciente, nessas questões instintivas, precisa ficar na idade dele, não vai fazer uma mudança, e é invertido, né? E é invertido pela lógica, o mais novo é sempre, porque até a gente desperta na consciência, eu acho que ele Eu estou achando que nós estamos sofrendo de cada e para cima também. Entendeu? Se
fosse o Jafé, se fosse o Senhor, a reação seria a mesma. O que o câncer fez de errado? O que está errado? Tá, vamos aí. Toda ação com uma reação, a mesma modificação, então quem tem que dar uma modificação, ela não seria capaz de dar conta daquela ação. Tá, então vamos colocar aqui, ação e reação. Acho que não fica com muita coisa, né? Reação como estrutura de lei natural, né? Você está colocando, é isso? Diga, Maria. Tem que dar dela, tal, capaz de dar qualquer ação. Na mesma proporção de lei. Então o confronto é chorar. Foi, voltou. Então a proporção seria equivalente. A proposta dela, com resposta, é que for equivalente. Por exemplo, tá. Só que a questão que ele amaldiçoou depois que ele já despertou. Pois é. Mas aí, se ele é desperto e está acordado, seria desperto. Só que ele tivesse tido essa atitude, enquanto ele estivesse embriagado, sobre o torpor total, o tamponamento total de sempre, e até de café, ou seja, sobre toda a realidade do seu inconsciente, ele tivesse dado essa reação. Então a explicação da Beth estaria totalmente de acordo com essa ideia. Bom, liberou aquilo que era o fundo mesmo, devolveu na mesma moeda. Então nós estaríamos trabalhando com isso. Agora a grande questão é, estava de fé, aí veio a brincadeira, estava de ressaca, aí nós podemos pensar o seguinte, que pior que a ressaca, podia estar numa crise de abstinência, na raiva total e numa reação mais complexa ainda, se fôssemos analisar exclusivamente sobre a ação do álcool. Tem toda uma abordagem que nós fizemos essa avaliação de ação precisa, de tamponamento e de dificuldade. No reformador, até trouxe de novo, né? Esse reformador já abriu. Então já abriu o artigo principal da capa, é esse aqui, ó. Alcoolismo, seus efeitos na sociedade e no espírito imortal, tá? Então é uma questão da época, nós já trabalhamos isso assim inúmeras vezes, nós observamos quanto é necessário ainda abordar esse tema, e aqui aborda tudo aquilo que nós estudamos, os espíritos, a evolução da primeira fase da ação aqui. A primeira fase, perda do senso moral, dos medos e inibições. Quer dizer, há um destamponamento de todos aqueles componentes que são restritivos e permitem que o verniz da vida social se manifeste. Então a primeira coisa que perde é isso, o senso moral. Então a pessoa começa a ficar inconveniente, né? No respeito a dos vernices. Você já viu que a pessoa não está embriagada? Conversa de pertinho demais, fica pondo a mão no espelho, é inconveniente, né? Então ela perde esse senso moral, os medos e inibições. Na segunda etapa, aí já começa uma ação, porque é uma ação do sistema nervoso central que é depressiva. Então vai inibindo primeiro a questão moral e depois as questões motoras. A coordenação motora, descontrole dos reflexos, descontrole emocional e agressividade. Então a raiva poderia estar até nesse efeito aí, né? Uma raiva aparentemente desproporcional. Vou ficar aparentemente, tá? Que até a gente chegar numa resposta mais definitiva. E a terceira, já naquele estado de depressão, aí que podia ser um estado tão próximo daquilo que é o acordar. Porque você acorda na ressaca, você está vivendo essa terceira fase, que é a depressão, reclama de tudo e de todos. E às vezes fica até com a pessoa em lágrimas, né? Chora por tudo, né? Mas é uma pessoa que vive um sentimento de inadequação enorme, de fracasso, e isso
essa terceira fase evolutiva no processo do alcoolismo é que gera tantos casos de suicídio qualquer coisa. A primeira coisa do tamboramento motor do reflexo ou a expressão da agressividade. Então começa a agredir, fala de mulheres, professor, a guerra é agressão física, tá? É o pai que chega em casa, uma pessoa que costuma ficar amorosa e chega e todo mundo se comete. Como é que vai chegar? E chega, bate por qualquer coisa, quebra a casa, faz uma série de comportamentos totalmente. Agora, na depressão é que já é aquela fase. Tudo péssimo, né? Tudo péssimo. Reclama de cuidado, você não fez isso pra mim. E aí começa, né? Aquela ladainha, né? Levantando aquele visão todo de coisas que não foram atendidas de acordo com a expectativa pessoal. É a reclamação da vida, né? Porque tem que ser consigo mesmo que eu já estou fora. Tudo aquilo tem satisfação interna. Então, aqui que nós temos o sentimento de fracasso como um indutor do risco do suicídio. Agora, a questão, aqui tem um quadrinho, gente, muito interessante, até para a gente ver como que definiu até a cronologia, o histórico de um alcoolista. O primeiro evento, o primeiro link, ocorre em geral em torno de 12 a 14 anos. A primeira intoxicação, o primeiro porte, né? Seria de 14 a 18 anos. O primeiro problema leve seria em torno de 18 a 25 anos. O primeiro problema grave, destruiu o carro, né? Destruiu o carro, com 23 a 33 anos. E o início do tratamento costuma ocorrer por volta dos 40 anos. E a morte, para esse que começou em torno de 12 e 14 anos, é em torno de 55, 60 anos. Então, para uma realidade atual, né, que é a expectativa de vida amplia tanto, nós observamos como o álcool é realmente um elemento extremamente destrutivo e que pode gerar, sim, ceifa a vida demais, né? Ceifa a própria vida, como também ceifa a vida daqueles que estão juntos deles, os familiares, ou até, não sabemos se existe a questão do acaso, mas até, por exemplo, no acidente de trânsito, né? Ceifa a vida de pessoas que talvez não tivessem nada a ver com nós, né? Então, é um elemento muito complexo. Então, é um dos maiores males, é apresentado aqui, é um dos maiores males que existem na face da Terra, tá? E o texto é bom, depois vocês leem, sabe que eles fizeram aqui uma abordagem pequena, sintética, mas com tópicos muito, muito importantes. Ele já citou o bebedor social, a evolução do bebedor social, o excessivo e o dependente, tá? Então, aquele que bebe uma vez por semana é aquele que consegue manter na condição do bebedor social. O bebedor excessivo é aquele que já bebe 3 a 4 vezes por semana. E o dependente é aquele que não passa um dia sem beber. Então, nós já temos assim, um esqueminha definido. E o grande desafio, que o primeiro contato, então, com 12, 14 anos, em geral, costuma ser onde, gente? No lar, né? Almoço de domingo, dia das mães, vamos comemorar, e aí a cervejinha tá, né? Então, geladinha, né? Ou então vamos tomar um vinho, e por aí vai, né? Então, queremos procurar. Então, nós não temos, naquele momento de confraternização, de alegria, a noção do risco que nós estamos impondo. E algumas pessoas que têm uma postura extremamente rígida em relação a isso, eles dizem assim, não, eu não vejo demais. Ele não sabe quem são os espíritos que foram para aquela casa, né? Ele não sabe quais que são os espíritos que foram para aquela casa, então nós temos que respeitar. Então, teve uma pessoa que foi fazer uma festa de 15 anos e aí definiu, é de 15 anos, mas não terá bebida alcoólica. Aí eu disse, como que vai ter uma festa de 15 anos que não tem champanhe?
E ia ter pressão. Falou assim, vai ter pressão e não vai ter. E aí você fica vendo como que nós colocamos o álcool na frente, né? Como um componente fundamental para a celebração. E afeta a perfeição e não teve. Então a gente fica imaginando como que a pessoa conseguiu, né? Numa sociedade que define essa postura. É claro que tem muita gente falando, né? Deus que vai falar. Mas é a única que eu conheço que, na minha história de vida, eu só conheci essa pessoa, tá? Que conseguiu manter, né? Então a gente observa, né, que é muito assim. E às vezes a gente está muito firme dentro dos seus propósitos, poder estabelecer, não é assim. Todo mundo já está com o nosso pensamento. Aí está pensando. Aí está pensando. Pode ser. Pode ser. Mas olha aqui, vamos voltar lá na Noé. Tá vendo? Essas festas de 15 anos, a champanhe francesa, né? Seria fantástica. Todo mundo ia beber, mas se no dia seguinte, aquele que mais apreciou a champanhe fosse recriminado por ter bebido uma taça a mais, o que aconteceria? Esse é o grande problema de Noé. Porque a bebida era o que mesmo? A charada mesmo. Era a ferida dele. Então veio o cão e botou o dedo na ferida dele. É porque ele está cheio de culpa e ele xinga o cão, porque ele quer dar o cão. Porque o cão pegou na ferida dele. Nós sabemos, tem uma feridinha aqui. Coloca o dedo lá, vai dar um grito, né? Então um grito do Noé, exatamente. Então beber é muito gostoso, é muito isso, muito aquilo, mas, né? Se alguém recriminar o bebedor, praticou o crime. Nós vimos conversando sobre um problema análogo hoje, entendeu? Na hora que se faz uma avaliação de algo que é o calcanhar de Aquiles da pessoa, ela reage de forma desproporcional. Está entendendo? Ele não é. Tem várias pessoas de mãos levantadas e me veio depois outra. Diga. Não está contando as informações por causa da necessidade de alguma coisa parecida. O que se observa é que a raiva é um vício. E é um vício do ser humano desde que ele é humano. Por quê? Porque ele falou que ele perfeitamente, quando ele colocou, para ser uma coisa assim, ele tem perfeitamente. É uma coisa que a gente grava, né? Quiser falar muitas vezes, desde vida, desde quando a gente é gente, desde quando a gente veio, desde quando a gente é humano. Então, a raiva, né, ela nos coloca num patamar desproporcional quando uma questão das nossas emoções fluírem de maneira desproporcional à nossa inteligência e à nossa capacidade de elaboração de emoções. Então, ali não é vista de alto, ou ali na Bíblia, eu colocava aqui porque quem entenderia que o homem já seria um viciado do alto e do estacionamento e da inércia devido na então, eu ponto a questão do trabalho com o álcool e o mesmo está pedindo de plantando na capacidade muito bem, tá? Mas, quem não tem o vício do álcool, eu nunca tive intolerância
uma vida Você trabalha no Sujão. enquanto eu não trabalhei a minha raiva, eu continuei dentro do seu corpo. Meu intestino falou. Então, quer dizer, é só tocar na ferida, né? É só tocar na ferida. Então, ó, como está ali, né? Então, vamos, pode dizer. Ah, ele não teria o direito? Então, não teria o direito. E aí, vou colocar o contrato, né? Tá. Então, outros anos, né, gente? Nós estamos levantando e aquele que não tem entendimento. Quem foi? A doutora João. Depois do ano? Foi a pedido de Maria. Ele, a princípio, serviu Jesus porque sacar a hora. Mas ela foi lá e falou que presta, que pudesse se mandar. Mas não conta também de Jesus experimentou. Nem Maria também experimentar. Quem disse que primeiramente foi o presta. Isso é possível. Porque muito tempo depois existiu a história, mas não havendo jamais uma participação. Ele não participou do episódio, ele apenas obedeceu. Tá. Nós temos uma tendência a observar todos os elementos como hoje nós olhamos para o álcool como um componente assim, extremamente difícil, né? Super negativo, né? É tanto que o que foi comentado pela Beth já foi trazido aqui, mas a gente acabou não lendo e aí com a lembrança de alguns companheiros, nós até fizemos de novo, vocês veem como que precisava, né? Nós fizemos de novo a lição para poder ver como que a questão é antiga mesmo. É do capítulo 4 de Crônicas, o capítulo 18, veneno livre, que é aquele que fala como que foi a questão da relação de Noé quando plantou a vinha. Eu vou ler só o finalzinho. Consta do folclore israelita. Olha só. Do folclore. Então é uma questão mítica, né? É um mito. É uma construção para poder tentar repassar uma série de informações e ensinamentos fecundos, cujo entendimento e apropriação se dará no tempo em função da maturidade espiritual daquele que se debruça sobre um assunto para tentar entender. Então vejam bem, contos do folclore israelita numa história popular fartamente anotada em vários países por diversos autores. Que Noé, o patriarca, depois do grande dilúvio, rematava apressos para lançar à terra ainda molhada a primeira vinha, quando lhe apareceu o espírito das trevas, perguntando insolente. Olha a história. Que desejas levantar agora? Uma vinha, respondeu o ancião sereno. O sinistro visitante indagou quanto aos frutos separados na plantação. Que esclareceu o nome do pé? Serão frutos doces e capitosos. As criaturas poderão deliciar-se com eles em qualquer tempo depois de colher. Além disso, conhecerão o milagroso caldo que se transformará facilmente em vinho, saboroso elixir capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e recurso. Tá? Conhecia a vinha? Existe sociedade nessa lavoura, gritou Satanás arrogante. Parece que Vinícius concordou sem restrições, e o gênio do mal encarregou-se de regar a terra e adubá-la para justo cultivo. Logo após, com a intenção de exaltar a crueldade, o parceiro maligno retirou 4 animais da arca enorme e passou a fazer a adubagem e a rega com a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco
e com o excremento do macaco. À vista disso, quando se entregam ao vício da embriaguez, apresentam os trejeitos diversos sádios do lote, ou a agressividade do leão, quando não caem na estupidez do porco ou na momícia dos macacos. Essa é a linda. Entretanto, nós, meu amigo, integrados no conhecimento da reencarnação, estamos cientes de que o álcool, intoxicando temporariamente o corpo espiritual, arroja a mente humana em primitivos estados vibratórios, descendo-a de maneira anormal na condição de qualquer bicho. Do porco foi a gordura, né? Tá? A gordura. Então, o que a gente comentou, nós vamos fazer uma leitura. Né? Então, hoje, ficou assim, para a gente poder sair dessa história com todos os elementos. Então, vejam bem. O que a gente pensa dessa plantação? É uma plantação que tem uma proposta de luz e sombra, não é? Quando tem essa parceria. Então, os frutos têm luz e tem sombra. E quando ele fala, poderão se deliciar em todos os tempos, você pode usar uva verde, você pode usar a uva madura, você pode usar depois que ela está toda, né? Então, ela em todo tempo ela pode ser consumida, né? Pode ser consumida e é gostosa, de acordo com as suas fases, gosto e estima, que é gostosa. Então, o que significa isso? Que tem aqui uma condição dual que vigora como a condição das construções do mundo. Tudo que é do mundo passa pela humanidade. Então, tem sombra e tem luz. O que nós vamos fazer com esses elementos depende da nossa condição. Trouxe esses componentes para definir que nós, muitas vezes, ficamos só com a sombra. Sem identificarmos que existe nessa linha que é uma luz e da oportunidade que esse transe aí poderia promover. Tanto assim que no início o álcool só era usado com rituais religiosos, tá certo? Ele era restrito ao uso para rituais religiosos, que eles acreditavam o quê? Que promoviam um estado geral de consciência que acessava a relação com o plano espiritual. Então era restrito. Só determinadas pessoas poderiam se submeter à ingestão desse líquido. E aí o que foi feito é que foi banalizando com o tempo, né? Tanto que isso, o uso do álcool é do homem primitivo, quando usava, como nós estudamos aqui, usava as frutas já que passavam pela alimentação, tá certo? Então aqui nós temos uma série de elementos que retratam. Então por que eu trouxe isso? Colocação de solução. Será que Jesus bebeu vinho e Maria bebeu vinho? Realmente, para mim, eu vou responder por mim, como que eu vejo. Isso não está registrado lá. Então, tudo aquilo que a gente disser será fruto daquilo que a gente pensa. Então, em relação ao bebeu ou não bebeu, não tem jeito de dar essa resposta. Realmente não está registrado. Que ele provou e ficou satisfeito com a transformação operada por ele próprio. Não é assim que está registrado. Mas, como era uma prática da época, como era um alimento da época, para mim, pessoalmente, é claro que ele deu. Porque ele festejou com todo mundo, ele fez parte da festa. Aqui eu estou colocando eu, tá? Eu acho que ele é Deus e Maria também. Porque não nada absolutamente demais, mas que a Deus fala que ele é. Só que a questão é o como de cada qual. É o como de cada qual. E vejam bem, a gente estudando sobre o alcoolismo. A pessoa que tem ojeriza pelo álcool, quem que é? Não? É o futuro alcoólico. Daquilo que nós estudamos. O primeiro sinal do alcoolismo é a ojeriza ao álcool. É muito interessante. É muito interessante. Então, aqueles que têm ojeriza ao álcool, uma resistência, não é resistência para beber, não. Resistência em beber, deve ficar atento,
porque pode ser, viu? Pode, não vou afirmar que é, não. E que são todos, né? E que são todos. Mas a incidência é grande. A incidência é grande. Que o primeiro sintoma seja esse. Dessa água não deveria. Dessa água não deveria. E aí, por quê? Porque é gato saudável mesmo, água fria, o espírito pode estar, não, isso foi o nome, né? Pode ser. Tem até a primeira marca de vidas passadas. Paulo, não pode ser também, concluindo essa observação, que qualquer organismo, como eu disse, é isso. Não é um sintoma de que você sabe a sua tendência. Exatamente. Encapsulado, precanado, qualquer coisa que eu ficar com o vício, porque já sabe dentro dele que a vontade dele só é transformada pelo mesmo. Exatamente. E porque já conhece, já fez a nudez na mente, e sabe onde é que está a ferida, né? É ferida. Eu ainda não tenho minha opinião nisso aqui não, mas eu vou dar minha opinião. Passou? Então seria o caso, não é responsável pela bebida alcoólica? Começou na época. Se nós pensarmos com uma construção mítica, né? Com uma questão do folclore, e ele como um representante que foi quem plantou, nós poderíamos dizer que sim. E olha só, quem era Noé? Noé era um patriarca, gente, obediente, um homem justo e reto, né? O homem novo da nova era, mas foi ele que plantou, foi ele sim. Ele que abriu mão. O patriarca do alcoolismo. Nesse sentido aqui. Por isso que no dia que ela abordou esse tema, eu falei, o pecado nosso não é o de Adão, não. Adão foi limpar. Nós também, no caso do Jonas, também é um pouco místico. Sem dúvida. Quando ele viu que Deus não destruiu, né? Ficou com raiva. Ficou com raiva. Com raiva. Ele não cumpriu porque ele prometeu que era matar o Deus. Aquele que não cumpriu a palavra, né? Então ele ficou lá 3 dias dentro da barriga, dando ele de com a tenda e a embriaguez. A embriaguez já seja vomitado pela barriga. E naquela história toda, que você vai ver tudo, e você está aqui na mente, né? A coisa mística. Às vezes, mas a gente tem condição mística, porque dentro do plano místico é diferente, não é o ensinamento interno, né? Que criança não é real, né? Você fala dos acontecimentos, né? Mas a gente fica com a abordagem mística porque ela é belíssima, né? Nos auxilia muito e a gente vai observando como necessário repetir. Agora vou dar minha opinião. Todo mundo vai ter opinião aqui? Desproporcional? Eu posso, né? Eu vou dar minha. Minha opinião é assim. É um escândalo? É um escândalo, não é? Um patriarca anular ele? Então, é um escândalo. Mas e aí de quem denuncia o escândalo? E aí de quem denuncia o escândalo também? Então, eu fiquei pensando assim, desproporcional sim, é da lei sim, tá? Eu tinha direito de fazer porque o troco era permitido, talvez até devido, permitido e talvez até devido, até devido, tá? Mas a questão é, não fica sem preço. Não fica sem preço. Quando você vive o escândalo e quando você denuncia o escândalo também. Porque quando você denuncia o escândalo, o que você está fazendo com o escândalo? Você está realçando o escândalo, então você está sendo um agente de escândalo também. Porque a gente aprende que o mal não merece comentário em tempo algum. O que é isso? Aquela situação ali é uma situação negativa, sem dúvida.
Então, o posicionamento dos dois filhos, quando pegaram, né, a capa, ainda foi com a capa assim, né, cobriram os pais, ó, de costas, para não correr nenhum risco. De alguma forma tinha mensagem de que vamos criar condições para que o outro se recomponha. Né, a mensagem? Criar condições para que o outro se recomponha. Agora, desproporcional. Onde está a desproporção? Onde? É na intensidade da relação dele, né? Exagero. Ele não vai ficar sem os instintos abertamente, ele vai sublimá-los. Mas se você levou uma nova, você levou mais tempo, você não vai A desproporção está no maldito. Né? Maldito. Maldito, quando nós estamos numa reação maldizendo aquilo que nós somos, aí sim nós estamos criando uma autoagressão, né? Vejam bem também. Por isso eu estou verificando essa denúncia. Por quê? Só um minutinho. Maldito seja. Você faz assim, seja servo dos servos de seus irmãos. Como que a gente ia ver isso? Seja então servo dos servos de seus irmãos. Se de novo. Não, já vamos colocar. Então, 1, 2, 3. Dentro da história, né, da condição, da cultura. A herança era igual dos filhos? Quem levava uma herança? Né? Então, assim. Então, o que tinha de estado mais novo ia ser diferente. Tanto que a questão, porque aquela história lá das filhas já começou a atrapalhar. Por que eles deram de construir como mecanismo? Estava sendo favorito. Você estava sendo favorito e qual era a questão que aconteceu? Na hora da distribuição, da herança, quem vai levar a herança? Ele. Você estava pensando em colocar como substituto. E aí o que eles fizeram? Deve ser consumir com ele. Foi a história nessa? José Regis, não é a história nessa? Então, quer dizer, ele estava aqui. Então, fala o seguinte, de alguma forma, se ele é o menos favorecido, ele está numa posição submissa ao outro irmão. Em termos de submissão é natural. Se não tivesse seja servo lá, hoje, nós observamos a questão de ser servo como escravidão. É isso que você serve? Não. Você serve ser escravo? Mas o líder não tem estar serviço. Então, serve a alguém a servir. Então, nós já qualificamos a ideia de servo. Então, hoje, servo para nós não é escravo, mas não. Então, nós vamos dar conta. Porque queremos levantar ideias. Então, nós vamos dar conta do servo. Isso aí está. E aqui fica dentro do instinto de servo. Eles têm que estar submetidos a uma condição de maior visão, de maior projeção do ser. Então, a questão da desproporção está no maldito. Isso me pareceu. Então, o maldito, sim. Então, toda vez que nós maldizemos algo, nós estamos, possivelmente, sob a ação dessa desproporção aí, que seria, talvez, a expressão da nossa raiva, do nosso ressentimento, do nosso não acolhimento do que foi dito. E aí, nova maldição com a seria a ressaca dele. Não dou conta, então eu vou ter que responder ao médico. Ainda tem que ser assim, né? Não tem
Nós descontamos nos outros. Desde Eva que o assunto É verdade. Mais fácil, não é? A projeção, né, gente? A projeção. Olha nisso, porque eu estava verificando, então, depois que você falou aí dentro do 1, 2, 3, é porque eu pensei, se ele denunciou, é porque ele tinha algum interesse, tem algo dentro dele, você está me entendendo, dessa denúncia, que mexeu muito com ele, essa questão da denúncia. Você não acha? Como é que é? Se ele denunciou que algo dentro dele tinha a ver com essa embriaguez, por que não? Porque quando a gente aponta o dedo para o outro, naturalmente a gente tem alguns componentes que são idênticos àquilo que nós estamos denunciando. Eu estou olhando essa ponta, entendeu, Osmar? Então vamos adiantar o fim da aula. Não é fim da aula dela, não é fim da aula. Eu estava querendo. Um grande recado disso aí é que nós temos que avançar o nosso Noé e educar o nosso campo. E nós temos uma tendência muito grande de falar as coisas que denigram os outros, entendeu? Nós temos essa maneira. Então não é que nós temos aqui no ambiente, não. A gente tem uma vocação grande, uma atração grande de contato. Eu não sabia. A gente não sabe que você viu, que pode ver e não divulgar. A gente divulgava, né? Divulgador de escândalo, né? Você não vê, né, que o tempo para trás, nós colocamos a ideia, tá vendo, né, gente, do cão, como sendo alguém que opta por ser um delator. E ele não teria que ter esse papel. Esse papel não era dele. Ele extrapolou no papel. E o que ele fez de objetivo para solucionar a questão? Ele poderia ter pego lá uma casa, ter resolvido. Ele não sumou. Ele quis ficar bem com os irmãos, tá? Diminuindo o pai. Então, nós trabalhamos, e muitas vezes na crítica, é isso que nós fazemos, na nossa condição humana, nós queremos nos promover de que forma? Diminuindo o outro. Nós usamos essa estratégia. Você viu? Então, assim, ainda bem que eu não sou como eles, que é cristão, né? Aí, então eu me projeto como? Diminuindo o outro. Então, quer dizer, fulano é corrupto, mas eu não sou. Se esse dinheiro tivesse assim, não, estaria sendo conduzido de outra forma. Você não fala assim? Quando a gente fala isso, se o dinheiro estivesse nas minhas mãos, eu estaria conduzido de outra forma, eu fui clara das minhas intenções. Fulano não tem habilidade para usar dinheiro. Aquela mensagem subliminar, talvez eu seja, né? Habilitada da dinheiro, pelo menos melhor que fulano, mas vai pegar para ver. Às vezes vai fazer pior do que aquele tal fulano, né? Porque se está na hora da mão do fulano, quem sabe está na hora daquele fulano ter a chance de passar por uma experiência que possa engrandecer. Que talvez não está na minha mão, porque eu já refugiei muito e usei mal, então não tenho nem mais acesso a administrar esse treinamento. Então, muito relativo, né? Então, de cada qual. Muito relativo. Agora, o certo é que era uma ferida, que Noé ficou muito mal satisfeito mesmo, não deixou barato, lançou mal da autoridade dele, de alguém que tinha um passado, e é isso que a gente faz, um passado de retidão. Porque nós somos assim, né? A gente faz. E de vez em quando a gente faz uma projeção grande e faz um grande texto, mas muitas vezes nós temos uma quebra nas nossas posições mentais e vibratórias, assim, que são horríveis. Nós poderíamos considerar esse momento de mergulho de Noé em si mesmo, ou a embriaguez, como sendo essa quebra vibratória, e que ele fez contato e abriu espaço para viver uma resposta da própria lei. Então aqui, lembra aquela vantagem de quem cai em armadilha de louco procriar?
lobo. Não é isso que está escrito lá? Não é isso? Se ele não fosse lobo, como teria jeito de ter feito qualquer intervenção negativa em relação a ele? Ele só teve acesso porque foi isso da resposta. Ele era lobo, em termos do crescimento espiritual dele. E aí sim, houve uma conexão. Então, quer dizer, fulano tinha que morrer pela espada, porque tinha um passado de muitas guerras que ele viveu a experiência da guerra de forma muito violenta e cruel. Então, ele tinha que morrer pela espada. E aquele que é um elemento que usa a espada, ele cria para si mesmo a possibilidade daquele retorno, porque senão fica sem resposta. É isso que nós estamos querendo definir. Desproporcional ou não, é da lei que nós seremos escravos, aí é escravo mesmo, daquilo que nós semeamos. Aí é escravo, tá? Não tem jeito de você falar assim, não quero aquela folha não. Eu falei, não, mas você plantou, agora você tem que ver onde é que você vai pôr. Porque te pertence. Isso te pertence. Por isso que no livro Abrindo Simples tem um capítulo lá sobre a prece que fala muito do como nós não sabemos fazer prece. Não. E nós não sabemos nem o que pedimos. Porque aí o que acontece? Quando você pede, vem. Né? E aí? E agora? O que você faz? Aí você fala assim, nossa gente, eu queria um negócio, ter uma empresa com 3.000 funcionários, para poder receber 3.000 famílias, que uma maravilha. Aí vem isso, sabe? Não tinha a menor noção do que era, que trabalheira que era aquilo, aí começa o peso da responsabilidade. Não sei o que ele fala bonito e pediu. Não, gente, tem um anjo disponível querendo. Então, aqui, ó, bem intencionado, vai lá, acontece. Aí eu herança, né? Num tio que não tinha filho, aí que pesquisar e achar lá o tal, ó, é fulano. Sei lá, gente, no dia da vida, né? Para que a coisa aconteça. Ou ao contrário, se coloca numa sociedade para poder administrar aquilo que é público, dentro das fronteiras. Então nós vamos observando como a gente pede e vem. E só que nós temos essa condição. Noé, através da sua condição de vulnerabilidade, se expôs. E ficou totalmente fragilizado diante da resposta. Vocês viram que não é já fé nem sem que trabalha o escândalo. Anjo fica definindo a nossa sombra. Anjo denuncia a nossa idade espiritual. A gente fica comentando os anjos, né? Essa não anões da guarda, como que vai ser cada desencarnado? Já pensaram nisso? No caso que eu vou colocar. Muitas vezes, né? Então, quer dizer, nós estamos aí diante dessa condição. Não será das nossas instâncias superiores qualquer tipo de referência às nossas vulnerabilidades. As referências às nossas vulnerabilidades virão dos nossos planos mais profundos. Eles são elementos que reforçam a denúncia, vamos dizer assim, eles reforçam a denúncia. Reforçam a denúncia. Quando eu também a um científico, eu disse o seguinte, que uma atleta, quando ela está treinando nas Olimpíadas, nas barras, o treinador disse que quando você estiver em casa, você se imagine fazer o exercício da barra, você vai criar um carinho dentro dos seus neurônios,
Se o cérebro está mais condicionado, quando você for fazer a coisa concreta, você precisa estar plasmado. A minha grande dúvida é a seguinte: quando Jesus disse, quando você traz a mulher do cérebro, você pecou. Então, também quando você está no bem, O bem não existe. o bem não existe. Então, para eu utilizar os meus instintos ainda mais poderosos, porque eu estou fazendo tiração, Senhor, exagero de mim e enche de ti. Eu não posso dizer, Senhor, faz de mim que eu mesmo para o papá, eu estou machucada. Então eu não posso pedir, Senhor, faz de mim que eu mesmo para o papá, porque não vai mais ou menos de mim, tá? Eu ainda estou curiosa. Então, eu tenho que pedir algo que eu possa corresponder àquilo que eu peço. Então veja bem, isso que você está falando é aquela frase do Gandhi, né? Ele tem, o homem antes de ser solidário, ele tem de ser solidário com Deus, não é isso? Ele tem de ser solitário com Deus. Antes de ser solidário, ele tem de ser solitário com Deus. Então é a comunhão com Deus. Deus extremamente. Então ele precisa estar solitário com Deus. Já fez. É a mesma coisa. Buscar primeiramente o reino dos céus. E o resto será acrescido. Se o foco do crescimento estiver nessa construção, aí sim nós teremos solitários com Deus. Eu e o Pai somos um. Olha só. Mesma coisa. Então as mesmas propostas repetidas de formas distintas. Porque nós muitas vezes fazemos o caminho contrário. E por que nós fazemos o caminho contrário? Fora da realidade não há salvação. Será que nós já estaríamos habilitados para poder viver essa realidade de amor? Não. Mas existe só um treinamento, não é? Nós estamos em treinamento, técnico. Vocês lembram quando nós falamos assim da questão da organização interna do nosso mundo? E que nós poderíamos lançar a mão de uma estratégia, um truque. Qual que é o truque? Eu começo arrumando minhas gavetas. Eu posso eleger um item da minha casa. Vou arrumar meus papéis, vou arrumar meus livros, vou arrumar meus sapatos. Certo? Minhas coisas na minha casa. É um exercício de trabalho externo, mas que é, sem dúvida, um plasmar para algo mais profundo. Então, um exercício. Quando eu faço caprichadinho, eu já defino que eu tenho esse capricho interno. Eu aproprio. Essa é uma plasmagem que antecede. Então, a disciplina que antecede a espontaneidade é muito fruto desse exercício externo. Resolve, vamos falar assim, o fim. Não é. É o caminho. É um caminho, né? Só uma trajetória que eu elegi como recurso. Porque, se for avaliar, eu tenho realidade dentro de mim? Não sei não, né? Eu preciso pensar o que seria possível caridade. E não vai variar de pessoa para pessoa. Para muitas pessoas, o que é a caridade? É dar o prato de sopa. Para outras, a caridade é dar esmola. Para outras, a caridade é o esclarecimento. Para Emmanuel, qual que é a maior caridade? É a divulgação do que explica. E ela vai variar. Dependendo da idade espiritual, essa caridade vai variar. E é tanto que essa é a proposta do doutrina espírita porque ela é ampla. E ela dá espaço para vivência em todas as expressões de vida. É algo acessível a qualquer ser. Fora da realidade não há formação. Ao passo que fora do conhecimento não é. Fora da igreja não é. Por isso que eu ensino o Evangelho do Espiritismo, porque a realidade abre um leque de possibilidades. Embora ainda não tenhamos. Ainda o amor à caridade não é da nossa essência.
É só A gente ver. vê quando você está em Alexandre aí, também isso não impediria de alguma maneira de detonar-se o meu lado sombra, porque como eu não acho meu óculos, não acho minha chave, não acho aquilo que deveria estar no seu lugar, responde em mim um furor, né? Então, eu coloco tudo no lugar do certo, eu justamente olho. E por que você não colocou no lugar certo? Gato, né? E por quê? Então, se eu não tinha hábito, então, aí como que eu poderia chamar? Se eu não tenho hábito de colocar as coisas no lugar certo, qual outro nome que eu poderia dar isso? Não, olha o nome, gente. Desorganização, desvio, o que mais? Confusão, o que mais? Indisciplina, preguiça. Desconcentração. Não é querida, gente? É a querida da pessoa. É uma pessoa espiritual. Vai à escola falar. Nossa, desorganizada desse tanto nunca pensei. Foi isso que ele fez. E no entanto, você não achou os óculos por quê? Porque você não tem o hábito de colocar no lugar que ele deveria colocar. Eu disse que é um treinamento, Sem dúvida. para não detonar no instinto interno, né? Para eu treinar para ser realmente um instrumento da paz. E quando eu não construir da minha própria paz, lá dentro da minha casa, do meu íntimo, como é que eu vou pedir a Deus para fazer isso? Serve para Deus fazer-nos instrumentos. Não serve para a gente ser instrumento. Isso é nação. Mas é assim. Quero jogar, né? Quero Outra jogar. você, não, Deus não vou falar isso. É isso. Não precisa fazer, né? Você tem que fazer. É diferente. Se eu fazer ninguém sobre essa parte, mas eu já tenho que estar com aquela parte prontinha para eu exercitar e ser instrumento para fazer. A Deus não estava pronto, gente. A grande questão é essa. Noé não estava pronto. Noé era o início de uma nova humanidade. É isso que a gente tem que ver. Mas não é já que gosta. Ainda tem, né? Ainda tem, porque já passou tanto tempo. Mas ainda estamos igual a ele. Sabe assim que tem duas pessoas. Primeiro o Senhor, depois o Senhor. Pode ver. Falou da guerra, morte, que ele fala, que é preciso demasiadamente, não é isso? Mas dá pela enfado, não é isso? Isso. Agora, a chance disso aí, ele tem que pegar a causa lá, Isso. faz pelo feio, mas dá uma cuidada. Sem dúvida. E É a evolução, né? E essa possibilidade significa, quando depois ele morre, vai reencarnar, aí sabe o que é, mas quem encarnou, então ele vai ter uma profissão adequada, proporcional ao resgate que ele fez do passado. Bom, ele vai para estudar para médico, depois vai trabalhar em medicina, e pronto o povo, a massa da nação para atender o povo e ganhar um pedacinho de dólar. Quer dizer que é Os desafios, né, gente? Os movimentos da vida, sem dúvida. É isso aí. Tanto caminho. Ele vai ter um outro vídeo agora, ou pegar um outro que fala muito além esperar o sentimento da família. Diga, Brisa. Ainda volta assim, eu acho que então, ele fez tudo isso. Ele encaixou uma tenda, porque a tenda era uma ela estava no relacionamento com pelo menos o tecido encerrado. Ele entra, se ele separa com algo que está na intimidade do outro, ele sai e desvela isso de uma forma, vamos dizer, sem isso. Então, são duas pessoas.
aí eu volto à África. Porque na África, toda a mulher, os animais embaixo, tudo certinho, o grupo aqui, ele tinha que alimentar os animais e ele tinha ainda que saber quando eles podiam descer em terra firme. Então ele recebeu um desejo e ele teve nesse dia de seguir para voltar. Mas quando ele chegasse na terra nova, caberia a ele gestar como ator para a própria vida. E nós estamos num momento novo. Nesse momento novo, eu volto à tenda, né, que eu também tinha razão, e mais ainda o escândalo. Aí eu pego metaforicamente que quando Noé se vê desnudado e maldito, mal falado, ele tem também uma fala onde fica parecendo que ele não está fazendo, não é uma maldição, vamos dizer, igual eu tinha falado na raiva. Ele está novamente tentando fazer a negação, né? Voltando ao domínio do que é não, tem e já tem essa escala. Aí eu não conseguia entrar. Eu acho que é tudo certo do que eu ouvi aqui. Mas ficou para mim uma provocação e ficou também uma questão assim. É minha ingenuidade não admitir que nada, porque para mim alguém que bebe alguma vez não é alcoólatra. Então ele teve uma experiência, vamos dizer assim, rasgou-se o véu. Como a menina que se torna uma moça, rasgou-se o véu. Um processo de iniciação. Alguma coisa que traga, a vida na Terra, ela não é feita só do bom, nós vamos ter que lidar com essa gestão, né? E eu fiquei me perguntando, que eu estava tentando mascarar para mim, é que o Noé, que para mim já traz a semente, porque eu vim no mastradão, eu não masco nada. Eu acho que as coisas vão transformando, elas vão se transvestindo ao longo da evolução. Então, aquele Noé que tinha esses saberes internalizados, nesse momento, ele põe à tona dessa forma. Ótimo. Foi ótimo. Eu vou fazer a leitura de uma fábula, eu acho que vem de encontro a tudo que foi dito hoje, e acho que pode ilustrar mais um aspecto e nos auxiliar muito. A gata metamorfoseada em mulher. Mulher. Uma gata mimosa, bela e delicada, era para seu dono a coisa mais amada que havia neste mundo. E o homem, desvairado e inconsequente, amava perdidamente essa gata além dos limites do que é normal. Um dia ergueu os braços ao céu e em prece, implorando aos deuses auxílio, fez promessas, orações e magia. Tanto fez, até que conseguiu dos deuses que aquele felino se transformasse em mulher, uma dama lindíssima, uma bela mulher, como convinha todo homem. Cego de amor, casou-se com ela, homem apaixonado, marido carinhoso, ele a ela doava, embevecido pela beleza daquela, cuja origem felina ele havia esquecido completamente. Para o homem, ela era uma mulher igual a todas as outras. Numa noite, porém, alguns camundongos entraram no quarto conjugal. A mulher sentiu a presença deles e, seguindo seus instintos de gata, começou a caçá-los. Afiada e ofegante, ela se atirou sobre os ratos que escapam por um triz. Ela não conseguiu da primeira vez, mas na noite seguinte, com os sentidos mais aguçados pela experiência da véspera, assim que os camundongos apareceram, saltou do leito e, em posição felina, arremessou-se sobre eles e os abandonou. Depois de conservar por muito tempo no corpo, o vaso continua a guardar seu odor. Não perde pano a antiga dobra, por mais que se tente esticá-lo. Passado um tempo, ele a recobra. O natural não sofre abalo quando escondido, só descansa. Subitamente entra na dança, e não há como resfriá-lo, nem aração, espada ou lança.
fecha-se a porta contra ela e ele sai pela janela. E aí, gente? E aí? A ferida é nossa. Ela é mostra evidente daquilo que conserva o indivíduo. Quando nós falamos, quando nós reencarnamos, nós temos um tema central, nós estamos falando desse odor que o vaso, né, tá? Embora não tenha mais o corpo, mas fica lá o aroma. Da mesma forma, imaginemos um vestido cristado. Você pode esticar, né? Estica, mas dá uma massinha do vestido cristado. Não vê, não é? Basta ver o exemplo, teve um exemplo masculino, feminino, né? Para a gente poder ter um acesso, né, aos mundos, né? Poder ver, né? Se uma escolha eu não entender muito bem. E do vestido cristado não deve entender muito bem. E vejam bem, o natural não sofre abalo quando escondido. Escondido. Só descansa. Então tá lá. Descansando, né? Está descansando. Então, se descansou, olha só, subitamente entra na dança, e não há como refreá-la, nem a bastão, espada ou lança. Você vê de segurar a raiva do Noé? Não segura. Por isso que nós temos que fazer o contato, a familiaridade e o treinamento. Porque está descansando, ela está lá. E nós podemos nos surpreendermos com as nossas reações. E de repente nós vamos atacar os ratos, na posição de gatos que somos, né? De felinos que somos, e vamos apanhá-los. Porque você vê, na primeira não deu não, mas a gente repete. E à medida que nós repetimos, nós vamos acessando aquilo que é nosso. E essa é a experiência. E ficando cada vez mais ágil, né? Então evoluir não é simples, né? E evoluir querendo negar aquilo que só está descansando, tá? É uma bobagem na nossa vida. Porque não adianta, em algum momento vai aparecer. Vai aparecer. Aí teria um camponamento. Talvez a desproporção, aí eu vou deixando talvez, tá bom? Talvez a desproporção de Noé fosse decorrente do fato dele achar que ele não tinha essa ferida tão grande. Tá? Talvez. Eu concordo com a gente, determinadas situações é legal. Mas aí tem que ter muita humildade. Pois é, isso de humildade, a situação, sem dúvida. Só com muita humildade para poder falar assim, nossa, a ferida é grande demais. Porque às vezes você coloca que a tal da máscara, que máscara eu vou colocar, que capa eu vou colocar, aí a gente vai colocando, né? Vai colocando, mas a gente ainda é muito louco. Como pé de cordeiro, né? A gente é louco demais. É por isso que as coisas ainda não pegam. E aí nos pegam desse jeito, né? Então a desproporção passa, talvez, vou deixar talvez, porque foram tantos elementos, né? Que foram levantados aqui. Talvez por isso, né? Não querer ver a própria realidade, né? A própria realidade. Segundo 913, desses vícios, qual que pode se considerar mais radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Aí eu volto para as nossas editoras. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. É o seguinte, reconhecer e tentarmos, né, corrigir a mente. E não maldizer os outros, né? Porque aí eu tenho que falar assim, fulano, você vê, fulano, não tinha nada de ter denunciado, delatado, isso, né? Não é isso? Aí toda a ira foi pra fora, né?
Então, quer dizer, eu fecho o cara que me fechou como resposta, né? Mas se eu sair da confiança? Quando a gente aqui no Oeste, pode falar, você tem tradução? Não, me deu tradução para mim dele. A gente chegar um dia, né? Não se tocam. Não, nós chegamos. Não se tocam. Nós chegamos antes, gente. Não tem que ter bloco, não. Chegamos antes. Mas então vamos assim mesmo, menina? Então chegamos antes. Porque ele pegou, não é? Ele pegou? Não continuou, né? Ao contrário. Mas perdoou os outros dois e cobriram a embriaguez dele, né? A nudez. Os outros cobriram sem ver, sem olhar. Agora fica aí a reflexão. Tá, você vai ficar para a próxima semana.